Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é sexta, 21 de julho de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Os dois grandes temas aí dos mercados nessa semana deram uma invertida de sinal ontem. De um lado a gente viu o ligeiro declínio do preço do trigo e dos grãos em geral entre as commodities, dando aquela esperança de que os mercados agrícolas estão começando a acomodar essa escalada do conflito na Ucrânia. E isso apesar da Rússia ter bombardeado as cidades portuárias por lá pela terceira noite consecutiva. Pior até, os russos já deram um alerta aí de que vão tratar os navios de grãos como alvos militares. Ameaça, aliás, que a União Europeia chamou de barbárie de Moscou, que vamos lá, né, realmente atacar o abastecimento de alimentos. Mas enfim, a Ucrânia também foi no mesmo sentido. Disse que todos os navios que se dirigirem para portos na Rússia ou para os territórios ocupados por eles podem ser considerados também transportando carga militar com todos os riscos aí associados. Para dar um referencial, então, desde agosto do ano passado, já passaram ali 33 milhões de toneladas de grãos por via marítima, graças à tal da Iniciativa de Grãos do Mar Negro, que é aquele acordo que eles tinham até semana passada. Já do lado dos balanços, então, das empresas americanas, a leitura final do mercado para aqueles números da Tesla e da Netflix que eu comentei ontem foram ainda piores do que eu havia dito. A Tesla, no fim, acabou despencando quase 10% ontem e a Netflix também perdeu 8,5%. E no fim, o Nasdaq teve sua maior queda em um dia em 4 meses, afundando 2,3% contra uma queda de 0,7% do SP 500. Outro ponto que acaba alimentando esse nervosismo recente com o setor de tecnologia foi a companhia de semicondutores de Taiwan, das maiores, se não maior, que acabou reduzindo as suas expectativas aí para o ano. O ponto deles, o argumento é que todo esse entusiasmo com a inteligência artificial pode não compensar a desaceleração geral da demanda global que eles estão vendo. Voltando agora para um terceiro tema de mercado, mais antigo, mas ainda vivo aí na cabeça dos investidores, teve mais um dado de emprego americano lembrando a gente que o mercado de trabalho segue bem aquecido por lá. E aí acaba realimentando aquela dúvida sobre o caminho dos juros. Seguindo então os números mais baixos de pedidos de seguro-desemprego, o juro de 10 anos dos Estados Unidos subiu 10 pontos e voltou a ficar um pouco mais perto daquele nível psicológico de 4% ao ano. Lembrando que na semana que vem o Fed deve subir a taxa básica em 0,25% e quem sabe dar algum tipo de sinalização sobre os seus próximos passos. E aí nesse ambiente os mercados mudaram um pouco o comportamento recente. A gente viu o dólar sendo um dos vencedores de ontem, a renda fixa global subindo taxas, mas as bolsas aí não tiveram uma direção única. Aqui, por exemplo, o Ibovespa fechou em alta de 0,5% na contramão então de Nova York depois de 2 quedas seguidas. Falando então de Ibovespa, a temporada de balanços também começou por aqui, mas só a VEG veio a público até agora, com vendas ali em linha com o esperado, mas com forte crescimento de lucros e também acima do consenso dos analistas. Aliás, falando em consenso dos analistas, essa turma segue prevendo um target de 140 mil pontos para os próximos 12 meses, segundo a Bloomberg, o que dá mais ou menos uns 20% de upside a partir daqui. O que na verdade, esses 20% é pouco versus o passado dessa turma, porque é fato que os analistas de sell-side são historicamente otimistas. Só para vocês terem uma ideia aí, nos últimos 2 anos, por exemplo, a média do target para o Ibovespa deles, segundo a própria Bloomberg de novo, nunca saiu muito de 135, 150 mil pontos. Esses 2 anos, o número mágico deles é o mesmo. Mas falando especificamente do segundo trimestre aqui, eu vejo um certo desencontro entre a precificação de um cenário melhor, que o mercado já fez no Ibovespa, contra uma expectativa de resultados aí nessa temporada de balanços que não parecem tão otimistas. O consenso, de novo, da Bloomberg, por exemplo, sugere uma temporada de resultados negativa, com uma contração estimada aí pela turma de quase 30% nos lucros, versus aí o ano passado, e um leve crescimento positivo nas receitas. Só que no fundo, o rally do Ibovespa que a gente viu recente, acabou mirando, na verdade, uma outra história, olhando mais para frente. Foram aí as somas de revisões para cima de PIB, reduções dos riscos fiscais e políticos que a gente viu no período e também expectativas de um ciclo de corte de juros em breve com o recuo da inflação que a gente viu. Ou seja, preços olham muito mais para frente,
Temporada de balanços olha muito mais para trás, as duas coisas podem sim ficar desencontradas no curto prazo, mas não no longo. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.